Estão me ouvindo? Alô? Agora? Oi? Tá funcionando, não tá? Tá. Tá, vou começar. Eu vou ler... Ah, tem que abrir o negócio, sabe? É isso aí, esse pedaço. Aí eu acho que eu posso ir passando pelas setinhas, não posso? Pode. Acho que sim, pode ser. Pronto. Acho que pra baixo. Não. Ai, gente, como é que funciona a PDF? Da UESC. Já tentei. Bem. Posso começar enquanto você Uhum. tenta resolver que a gente o Brasil é um país... Ah, bom, não me apresentei, eu sou a Is, eu sou aqui da PUC e minha pesquisa é sobre capas de disco. E aí o que eu resolvi apresentar aqui é um recorte bem específico que eu comecei a abordar há pouco tempo, que é sobre capas onde o uso do branco é preponderante. Então, vamos lá. O Brasil é um país onde a música age como uma das mais fortes e abrangentes expressões da cultura e também como mediador social. O disco foi, durante muito tempo, um ponto crucial no processo de comunicação do artista com o grande público. Foi um produto consumido pelos mais diversos segmentos da população até meados dos anos 90. É interessante notar como, para além de ser simples invólucro de disco, a capa é um canal, um suporte que serve para a convergência de diferentes linguagens. Ela é uma embalagem industrial pensada para acompanhar um produto de arte, que é a música, e foi um lugar privilegiado no qual artistas gráficos, plásticos, fotógrafos puderam inserir seus trabalhos, veicularem suas ideias. E isso ocorreu num momento em que a cena musical não se separava tanto da cena das artes plásticas. Nos casos que veremos adiante, a capa aparece como terreno fértil para a expressão artística de uma poética visual, reforçando o caráter de biscoito fino da música popular. As capas apresentadas aqui foram selecionadas por sua fama e por um critério formal. Todas valorizam o branco como componente importante de sua concepção. Com o advento das vanguardas do século XX, o branco ganha uma forte dimensão. De Mallarmé, que inaugura a semântica do campo em branco, arte conceitual, muitas são as possibilidades e significados aos quais o branco se vê atrelado. E veremos como artistas tornam as capas um espaço de experimentação potente. Pode parar nessa. Quando falamos em capas brancas, pensamos imediatamente na mais famosa de todas, o disco The Beatles, de The White Album, que inaugura o uso do branco nas capas de disco de forma conceitual. A capa foi concebida por Richard Hamilton, um importante artista plástico britânico que fez parte do Independent Group. Paul McCartney tinha pedido a Hamilton que a capa fosse o mais diferente possível da capa de Sgt. Pepper's, feita por Peter Blake. O uso do branco por um artista vem atrelado a uma série de conotações trazidas pelas vanguardas. Não é, portanto, de se estranhar que Hamilton tivesse conhecimento da composição suprematista de Malevich, branco sobre branco. As séries de branco sobre branco levaram os limites da abstração a um outro patamar. Reduzindo os meios pictoriais ao mínimo necessário, não só Malevich dispensou a ilusão de profundidade e volume, mas também livrou a pintura de um de seus atributos mais essenciais, a cor. Para Malevich, o mundo utópico da forma pura só podia ser atingido pela arte não objetiva. Trata-se de uma ruptura mimética, um novo pacto visual e verbal, como diz Marjorie Perloff. Para além de Malevich, é interessante pensar em Mallarmé, que ao inaugurar a semântica do espaço em branco com a explosão gráfico-espacial de seu poema Coup d'été, no final do século XIX, considera o branco da página como elemento da poesia. Do mesmo modo que o desenho e os signos da escrita são elementos da pintura. Há também uma ligação com a arte conceitual, quando a arte se desmaterializa, tendência nos anos 60 e com o minimal art. Seja como for, uma coisa comum a todas as capas brancas apresentadas aqui, com exceção de uma. Os membros da banda ou cantores não estão na parte frontal da capa. Aí, sobe um pouquinho de essa dos Beatles. Não a branca mesmo. Isso. No caso dos Beatles, é a primeira a não mostrar o quarteto na capa. As primeiras tiragens das capas foram numeradas para criar o que Hamilton descreveu como uma irônica situação de uma edição numerada de algo como 5 milhões de cópias. Hamilton queria que a capa tivesse um ar de arte conceitual, um movimento então em franca emergência na época e que tinha uma dívida histórica com as vanguardas. E aí, bom, vou tentar explicar, porque eu não trouxe exatamente o meu, mas essa capa ela abria na horizontal e depois na vertical. E aí, se você passar o próximo, mais embaixo ainda, aquele terceiro mesmo, onde tinham várias fotos.
Isso é o que tinha no interior do disco, e aí é bem curioso, porque são vários retratos dos Beatles individualmente, e isso acaba refletindo o conteúdo do disco, onde as composições são muito mais individuais do que coletivas. E aí, bom, eu trouxe esse disco para mostrar meio que onde tudo começa a ser conceitualizado, mas eu vou falar dos discos que são feitos no Brasil mesmo, e eu vou começar com o do Caetano, de 69, que ficou conhecido como Álbum Branco, que é esse aí, onde tem a frente e o verso. No auge do AI-5, Caetano lançou seu disco conhecido como Álbum Branco. O que representar quando nada podia ser dito ou representado, quando tudo era silenciado? O disco é testemunho do momento em que Caetano é preso. Nesta capa, o uso do branco é uma ausência, um modo de representar o inefável. Tal qual um quadro suprematista de Malevich, a força do que não podia ser dito transparecia. Na capa de Caetano, feita por Lincoln Nogueira, a assinatura corta o centro da capa sobre o fundo branco. Solto da prisão na quarta-feira de cinzas de 69, o compositor fica confinado em Salvador até julho daquele ano. Caetano declara: rasparam nossa cabeça, ficamos na Bahia sem trabalhar, feito dois inválidos, uma coisa doida. Não podíamos dar entrevista, cantar, trabalhar durante 4 meses. Ou seja, dada essa situação, a solução encontrada para a capa é puro reflexo do momento vivido, uma forma alternativa de ser autorretratado, aqui pelo traço da escrita que marca a autoria. No mais, a capa conciliava vontade estética e partido político. Não poderia haver contraste maior com a capa do primeiro disco. A explosão de cores dava lugar ao vazio e à melancólica prefiguração do exílio. Aí pode passar a próxima já. Essa era a capa do disco anterior. Na ausência da capa branca está sua potência. Canções como Empty Boat, Lost in the Paradise, Marinheiro Só e Os Argonautas sugerem a sensação de deriva, de estar perdido, de deixar-se levar pelo mar. Assinar a capa é uma afirmação de identidade, uma tentativa de restaurá-la após meses na cadeia, e uma forma de se retratar como alternativa à imagem do rosto. Aí pode passar a próxima. Isso aí. Em 73, o disco Chico Canta, de Chico Buarque, seguiria estratégia similar. O título original do disco era Chico Canta Calabar. Pode passar a próxima. Essa imagem da esquerda foi a primeira capa do disco. Assim como muitas de suas canções, o disco e até mesmo a capa, uma parede com a palavra Calabar pichada, foram censurados. Assim, o título do disco foi encurtado, as canções gravadas sem letra e a capa adotou um tom de protesto. Concebida por Regina Vater, ela traduz todo o silêncio imposto a Buarque. Em entrevista à Ana Maria Baiana, Chico se queixou da censura que fez com que várias músicas fossem gravadas sem letra. Mas quem vai comprar um disco em que metade das músicas não tem letra? O título do disco é Chico Canta, quer dizer, não tem nada a ver, é uma capa que não é capa, uma porção de músicas sem letra e aí sim, muito mais presas a uma peça que não houve. Ao todo, o mesmo disco teve 3 capas, essa capa da direita foi a terceira capa, que acabou vingando porque a capa branca não vendeu nada, porque não tinha ele na capa. Enfim, portanto, assim como em Caetano, o branco é empregado de forma a evidenciar a censura sofrida pelos músicos. O mesmo ano de 73 viu surgir 2 outros álbuns brancos. O primeiro, João Gilberto, de 73, conhecido como Álbum Branco de João. A capa, concebida por Lobianco, é de uma elegância extrema. De todos os discos citados, este é o único em que temos uma representação, ainda que pequena, do músico. Uma linha vermelha extremamente fina também atravessa a capa. No disco, João recria e revisita antigos sucessos com suavidade e elegância, com economia de instrumentos e arranjos sofisticados. Em 2005, pode passar o próximo. João repetiria o uso do branco no disco Live em Tóquio. Aqui o uso do branco nos remete mais ao zen e ao minimalismo oriental japonês. Seja como for, nos 2 casos, o uso do branco fica atrelado a uma simplificação, um refinamento, uma sofisticação própria da bossa nova e de sua visualidade do equilíbrio, da sobriedade e do minimalismo. Ainda em 73, Walter Franco lança seu disco de estreia, Ou Não. A capa é dupla e com uma mosca pousada em tamanho real no centro da capa. A capa é tão peculiar quanto seu conteúdo e foi idealizada pelo poeta concreto Décio Pinhatari, uma escolha coerente. A música de Franco dialogava muito com a poesia concreta. Segundo Ayrton Mugnani, a semelhança com o disco branco dos Beatles salta aos olhos. Assim como o disco do quarteto inglês, a capa é dupla e suas faixas lembram o experimentalismo de Revolution 9, Wild Honey Pie, inspiradas em Stockhausen. Como aponta Augusto de Campos, a capa já entrega o caráter experimental do disco. Abre aspas. A capa, graficamente, responde a um dos elementos fundamentais da experiência do Walter, que é o silêncio.
Talvez ninguém tenha usado na música popular brasileira tanto e tão bem o próprio silêncio. O silêncio como pausa, porque entre outras composições que estão nesse disco está Me Deixe Mudo, que tematiza o silêncio. E aí, enfim, eu não sei como é que eu estou de tempo, mas eu vou falar rapidinho só desse disco do Walter, que dentro tinha um encarte que o Walter tinha datilografado na máquina de escrever, onde tinha, além das letras das canções, tinha uns trechos de uma enciclopédia chinesa que falam de animais que são como... como é que é? Desculpa, peraí. Animais... tem animais de acordo com uma classificação dessa enciclopédia chinesa e que de longe parecem moscas. Ou seja, ele meio que tenta fazer uma ligação dessa enciclopédia chinesa com o elemento da mosca que o Décio coloca na capa. E a mosca ela acaba virando uma certa interferência, um ruído, fazendo um parentesco, um paralelo com essas músicas do disco que também vão mexer muito com ruído e tal, e com sonoridades experimentais. Tá. O meu próximo disco é o disco do Tom Zé, que é o Estudando Samba, que é um disco onde ele meio que vai dissecar, desconstruir, reconstruir o samba, e é um disco que nasce de uma conversa que ele tem com o Rogério Duprá, onde o Rogério Duprá meio que estava dizendo que o samba estava sempre muito igual e tal, e aí o Tom Zé resolve que o samba está aprisionado e que ele tem que meio que libertar o samba. E aí é por isso que tem essa imagem da corda, do arame farpado e tal, e aí ainda por cima o Brasil está vivendo a ditadura, então tudo acaba conversando também com essa imagem de repressão e tal. E aí o que é curioso desse disco é que depois dele o Tom Zé meio que sumiu por 30 anos até o David Byrne olhar essa capa, se interessar por ela, ouvir o disco e tentar, enfim, e aí ele acabou resgatando o Tom Zé. Notamos, portanto, que por trás de grande parte das capas ditas brancas há uma espécie de depuração que rege a conceituação gráfica do campo visual. Recentemente, uma última capa poderia entrar para o conjunto das capas brancas. Em 2014, Rodrigo Amarante lançou Cavalo. A capa exibe as letras das faixas do disco sobre fundo branco, criando espaços vazios de interpretação, focando a semântica do espaço em branco de Mallarmé. Aqui a capa se desnuda, se torna encarte, miolo, um espaço de experimentação. Junto às letras é a imagem de um disco que fala de espaço, de incompletude, e o próprio Amarante fala disso. É o próximo slide, depois desse. Ele fala disso, que ele queria que o disco mostrasse esses espaços de incompletude, enfim, que a capa do disco mostrasse esses espaços. E aí eu vou para a conclusão, porque eu acho que já não tenho mais tempo de falar as outras coisas. Enfim, com soluções poéticas que passam por diferentes formas de execução e experimentação, vemos que quase não há limites para explorar esse quadrado de 30 por 30. A capa é um campo que não só reflete a visualidade de cada época, como também provoca, por meio de seus projetos gráficos, leituras conceituais de um dado momento na carreira do artista. As capas se tornam, portanto, uma tradução visual das propostas sonoras de uma determinada cena musical e artística. Desse modo, as capas apresentadas aqui exploram o uso do branco e de seus discursos múltiplos e suplementares, sendo atravessadas por eles. Observá-las, lê-las com mais atenção é compreender a cultura em diferentes momentos históricos, assim como iluminar debates pungentes na contemporaneidade. Adaptando a afirmação de Paul Klee, a arte de uma capa não reproduz o visível, ela torna visível, isto é, ela coloca em evidência a influência da visualidade poética, que de outra maneira não estaria ressaltada. Todas as capas citadas aqui mostram, ainda de maneira diferente, que o uso do branco como conceito foi processo fundamental para poéticas visuais das capas de disco. Simplificação, protesto, conceitualização do espaço gráfico são alguns dos aspectos que movem o fazer de uma capa onde há predomínio do branco. Há um diálogo de linguagens que se tangenciam e se interpenetram. Acredita-se que a capa seja justamente um desses meios, porosos, que não podem ser compartimentados, mas pelo contrário, que ela está em um campo mais inespecífico, algo que Florência Garramunho, em Frutos Estranhos, descreve ao ressaltar que, abre aspas, a arte das últimas décadas teria abalado a ideia de uma especificidade do meio, que cada vez há mais arte inespecífica. Fecha aspas. Ler uma capa como escrita artística é admitir que ela incorpora e abarca diferentes linguagens. Assistimos no século XX a um apagamento de fronteiras. Longe de ser apenas uma embalagem de suporte físico da obra musical, a capa é também uma representação, uma materialização da própria subjetividade do disco em si, uma tentativa, por vezes, de capturar sua essência. O século XX aprendeu a lição desses poetas e pintores e considerou o entrelaçamento das artes
os entreolhares e a reflexão sobre sua prática. A capa foi e é mais um suporte possível para expressar conceitos fundamentais da visualidade. Alô? Foi. Alô. Então, vou apresentar meu trabalho, Entre Lugares, o cinema de François Ozon. E eu queria primeiro fazer uma breve apresentação do diretor e roteirista do filme, que é o objeto dessa reflexão, né? O François Ozon é um cineasta francês que estreia a sua carreira cinematográfica no final da década de 90. Seu primeiro longa-metragem, sitcom, data de 98. Então, falar do seu cinema é falar majoritariamente de um cinema contemporâneo, localizado no início dos anos 2000, de uma carreira que já alcança quase 20 anos de produção. A apresentação do diretor se justifica por seu apagamento, no que tange ao campo da crítica, às produções acadêmicas, à difusão dos meios de circulação cultural, como mostras, eventos de cinema e publicações especializadas. Gostaria de ressaltar que houve apenas uma mostra recente, esse ano, no Cine Belas Artes, em São Paulo, e que, em termos de apreço acadêmico, os estudos sempre recaem em análises estritamente ligadas ao queer. É evidente a disparidade de material e consideração acerca de sua produção quando comparada de outros cineastas com o mesmo tempo de carreira que estão inseridos no mesmo circuito. Contudo, Ozon também não está enquadrado e bem articulado dentro do dito cinemão, típico cinema de entretenimento, para além do nicho do dito cinema de arte. Entre arte e entretenimento, François Ozon está no entrelugar, espécie de ponto cego. Logo, minha pesquisa pretende analisar a questão das trocas, embates e relações entre a dita alta cultura ou cultura erudita e a baixa cultura ou cultura midiática, ilustrados a nível temático e formal pelo meu objeto, o filme Dentro da Casa, de 2012. Bom, a pesquisa visa analisar pontos localizados no interior da discussão acerca da crescente interseção entre os campos artísticos na atualidade. Processo esse acentuado pelas tecnologias digitais e mudanças no que diz respeito aos suportes, tendo como consequência a desestabilização das especificidades das linguagens. No caso desse trabalho, o enfoque recai sobre o entrecruzamento do cinema com a literatura na obra do cineasta francês François Ozon, e mais especificamente nesse filme, Dentro da Casa. Baseado em uma peça teatral espanhola, El Chico de la Última Fila, 2006, de Juan Mayorga, a narrativa fílmica gira em torno de questões relativas à literatura de ficção, processo criativo, composição de enredo, recepção do leitor e confiabilidade do narrador são alguns dos pontos em debate. O intercâmbio entre os textos literários e o meio audiovisual articula e aponta para o caráter híbrido da obra de Ozon, sublinhado igualmente em deslocamentos de outras naturezas. Isto porque a crescente diluição das fronteiras entre as áreas induz deslizamentos nos níveis de leitura e nos níveis da cultura, também presente no filme. A atual tenuidade das fronteiras entre a alta cultura e a cultura midiática de mercado tem relação estreita com a crise dos paradigmas estéticos da modernidade e com a queda das utopias e dos sonhos emancipatórios. E a partir de tais mudanças, muitas instâncias são questionadas. O lugar e papel do gênio intelectual, o realismo e o estatuto da ficção, dentre outros. Nesse contexto, o percurso dessa reflexão visa discutir, a partir da obra e do filme de François Ozon, o caráter fronteiriço de obras que, sem deixar de entreter, apresentam uma dimensão intertextual metalinguística. Dentro do filme, aportes temáticos. As alterações na hierarquia cultural já estão presentes nas trocas entre literatura e cinema no que diz respeito à expansão das narrativas audiovisuais midiáticas, pois a literatura, que antes tinha seu lugar assegurado pela aura de seu suporte, o livro impresso, hoje se desdobra em múltiplas telas e formatos. O filme de Ozon, por sua vez, se apropria de discussões pertinentes à escrita e à literatura como tema, questionando, através do cinema, instâncias relativas à criação e recepção dos textos, e expandindo o debate por meio dos recursos cinematográficos a questionamentos mais amplos, relacionados à teoria da arte.
No tocante ao filme Dentro da Casa, os personagens principais da obra são Germain e Claude, respectivamente um professor de literatura e seu aluno. E é a partir da interação entre eles que a discussão entre a alta e baixa cultura traçará seu desenvolvimento. Claude produz redações escolares a pedido do professor, porém é o caráter trivial e cotidiano dos textos que encanta Germain. As narrativas instigantes, escritas pelo rapaz, falam sobre sua convivência e a vida na casa de um dos meninos de sua classe, Rafa. E o embate ético é tanto inevitável quanto estimulante ao professor, que aguarda os capítulos como um voyeur, que espia pelo buraco da fechadura a vida do outro, e também a vida que ninguém tem, afinal, a vida contada e não vivida. O professor Germain, enjoado da mediocridade costumeira dos alunos, vê um diferencial nesse jovem, e envolve-se cada vez mais em sua narrativa, se tornando leitor e também personagem dela. Nesse percurso, a sedução folhetinesca em que Germain se enreda lhe cobra um preço alto. No âmbito privado, os textos passam a interferir em sua relação conjugal, e no profissional, o professor chega ao ponto de se envolver no roubo de uma prova de matemática necessária a Claude para que tenha mais acesso à casa, o espaço representativo de e em sua criação ficcional, e assim produza mais textos. A sequência de desventuras tem seu ápice ao final, com a separação da esposa e a perda do emprego na escola. O colégio indica em seu nome, Lycée Gustave Flaubert, uma ponte com o romance Madame Bovary. Tal qual Germain, a protagonista também alcança sua danação como punição ao seu amor aos folhetins. No caso do professor, ao mesmo tempo em que dá aulas particulares a Claude, onde apresenta os grandes clássicos, o faz a serviço da escrita do rapaz. E, apesar das críticas aos textos do menino, o professor não demonstra qualquer traço de julgamento na negociação entre a grande arte da qual se faz defensor e a proposta textual doméstica de seu pupilo. O mestre, então, se deixa sucumbir pelo tipo de narrativa que julga como pequena. E o filme mostra, nessa contradição, como tais esferas culturais se tocam e se complementam, exibindo a porosidade e transação que há entre elas. Germain também sustenta mais uma contradição e incorpora dilemas e tensões vigentes no que diz respeito à discussão acerca dos níveis da cultura ao zombar da galeria de arte gerenciada por sua esposa. Ele renega as propostas estéticas de uma dada arte contemporânea, acusando-as de superficiais, rejeitando a falta de seriedade, frente à irreverência do pastiche e das paródias ali exibidas. E dessa forma, é visível, na trajetória da figura do professor, a crise de determinados valores artísticos ainda muito atrelados a ideais típicos de um certo modernismo, definido pelo teórico Andreas Roysing, e cito: a equação que usualmente se faz entre vanguarda e modernismo já não pode ser mantida. Contrariamente à intenção da vanguarda de fundir a arte e vida, o modernismo sempre permaneceu preso à noção mais tradicional de obra de arte autônoma, a construção de forma e conteúdo, a despeito de quão estranho ou ambíguo, deslocado ou indecifrável esse conteúdo possa ser. É o estatuto especializado da estética. Fim da citação. O automodernismo enxerga a cultura de massa como antítese da alta cultura, e no filme, o professor, enquanto personificação dessa ideologia, afirma o mesmo. Porém, o crescente interesse de Germain pelos escritos de Claude aponta para a coexistência entre o alto e baixo na própria unidade do personagem do professor. Assim como Roysing aponta para o paroxismo da mesma oposição operada pelo automodernismo. Cito: o repúdio à trivial literature sempre foi uma das figuras constitutivas do objeto estético modernista, de se distanciar e a seus produtos das trivialidades e banalidades da vida diária. Contrariamente aos clamores dos que defendem a autonomia da arte, e contrariamente também aos ideólogos da textualidade, as realidades da vida moderna e a fatal expansão da cultura de massa no campo social são escritas em articulação com o modernismo estético. A cultura de massa sempre foi o subtexto oculto do projeto modernista. Tal como nós, espectadores, Germain se imiscui nessa narrativa, que invade a história primeira da relação professor-aluno, e tem seu lugar de poder de professor intelectual desestabilizado. A crença de Germain nas histórias instigantes que Claude conta trazem à tona o contexto que possibilita, mais uma vez, relacionar o filme de Ozon ao livro de Flaubert. A questão da descrição real e também de uma estética realista e emblemática do momento de plenitude do romance enquanto forma consagrada. Dentro do filme, a forma. Em termos estruturais, é possível delimitar como característica principal no que concerne a discussão sobre literatura e arte traçada pelo filme a existência de dois níveis diegéticos que dividem espaço na narrativa. Primeiramente, há a narrativa moldura,
por onde se dá início ao filme e que se centra no colégio, o espaço da interação do professor com o aluno, o lugar que dá início às demandas textuais do professor. A partir desse mote, da entrega de redações de Claude ao professor, estabelece outra narrativa, que ao final engolirá a primeira, as narrativas contadas por Claude que desestabilizam o ponto de vista inaugural do filme. O tom neutro, análogo ao uso da terceira pessoa nas ficções literárias, característico do romance realista, dá início ao filme. Do início do filme, é afetado e gradativamente substituído por uma imersão no ponto de vista do professor. Como ele, nos tornamos interlocutores de Claude, ávidos por suas histórias. Logo, o modo de narração enquanto marca realista se dilui e traz em substituição, como emblema de um traço da literatura contemporânea, a narração em primeira pessoa, o autor como personagem da narrativa e a marca da experiência pessoal como elemento propulsor e relevante à escrita. Na forma, é pelo modo de articulação dos recursos cinematográficos que, através das leituras de Germán das redações, nota-se a transição entre os modos de narração, de como se entra no texto pela tela, a rarefação dos limites entre as narrativas, moldura e a referente aos textos de Claude, e tão logo a contenda entre ficção e realidade, diegética. E, evidentemente, é como se acessa esse segundo lugar da narrativa, do qual a casa é centro e onde somos convidados a entrar. O embaralhamento entre as duas histórias expõe uma estrutura em abismo, onde a ficção se entremeia em si mesma e a confiabilidade do narrador é questionada. Não apenas a de Claude enquanto narrador das redações, mas é também a concernente aos modos de narrar do discurso cinematográfico, que não quer dar respostas, e sim criar ambiguidades, multiplicando versões possíveis da história através de suas possibilidades de leitura e de interpretação. Cito Figueiredo. A opção pela narrativa em abismo, o movimento vertiginoso decorrente de se introduzir o enunciado dentro do enunciado, a enunciação dentro da enunciação, faz com que tudo seja tragado pela ficção, de modo que não resta mais nenhum referencial fixo, nenhum lugar que lhe seja exterior. Isso é, a narrativa não projeta um modelo de verdade, mas se quisermos usar uma expressão de Deleuze, elege a potência do falso como devir. Fim da citação. Por essa máquina de criar histórias, as discussões permeadas pelas referências eruditas se misturam à crônica jovial de uma família comum, história considerada menor, mas que absorve o filme e nos cativa, a cada capítulo. Adentramos, na casa, representação do espaço criativo e de criação, e ao mesmo tempo, entre arte e teoria, a fruição cede também espaço-reflexão, nas discussões que insurgem sobre o processo criativo, recepção e outras, mais específicas, como ponto de vista narrativo. Essa perpassa do tema na boca do professor, a forma, e alcança um lugar central no filme. Nesse fluxo de imagens e sons, que voz é essa que nos diz? O que é isso que a nós se mostra? Concluindo, a progressiva interseção entre os campos acentua o intercâmbio entre as esferas da cultura, revelando a continuidade dos meios. Nesse contexto, os limites são testados e surgem recortes transversais à polarização das áreas. Sendo assim, o diálogo entre a baixa cultura é majorado, tendo como resultado, na contemporaneidade, obras como as de François Ozon, onde coexistem ambas as esferas e é natural fluir na mesma obra de uma a outra. Afinal, uma operação que Eco, citando Jenks, chama de double coding. Cito: exemplos de double coding encontram-se hoje em muitos spots publicitários, construídos como textos experimentais, que antes seriam aceitos apenas por exíguos grupos de cinéfilos, que, contudo, atraem todo tipo de espectadores pelos mais variados motivos populares. O filme Dentro da Casa, bem como outras obras do cineasta, apontam para o seu caráter híbrido. No Brasil, os filmes geralmente são exibidos em salas associadas ao dito cinema de arte, que também é um nicho de mercado, mas as obras não implicam dificuldades de entendimento que vetem o acesso ao grande público. Inclusive, possuem, em sua maioria, narrativas instigantes às massas. Ou seja, têm o potencial de acolher espectadores diversos, com maior ou menor intimidade com as questões estéticas apresentadas. E ao mesmo tempo que mostram a eles a possibilidade de um filme que é instigante sem ser conclusivo e complexo sem se elitizar. O entrelugar suscitado pelos filmes entre arte e entretenimento tem nessa mescla a potência de um convite, através de uma narrativa atrativa, a incursões mais profundas no domínio das reflexões sobre a arte. Dessa fusão surgem lacunas que provocam ao perguntar: não será esse um lugar conveniente à política da arte? Esse da obra que, negociando com a cultura de massa, a utiliza e extrai dela a sua eficácia em atrair o público, e então, ao capturá-lo, o questiona?
Alô? Boa tarde a todos. Eu sou o João Paulo, sou mestrando na UERJ, né? A comunicação que eu vou apresentar aqui não é diretamente relacionada com o meu projeto de mestrado. É um trabalho que eu estou tentando escrever a partir da obra do Henrique Villamatas, um escritor catalão que me agrada bastante. Eu dividi a comunicação em 3 sessões. Na primeira eu tento apresentar muito brevemente o Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, livro do Villamatas que vai ser analisado aqui. Tento fazer um panorama muito rápido da relação dele com outros artistas e da literatura dele com outras artes e com a ideia de vanguarda. Enfim, as sessões seguintes são o desenvolvimento dessas 2 partes. A relação como a ideia de vanguarda, ruptura, inovação aparece no livro e como a ideia de abrir a literatura para outras disciplinas artísticas, enfim, também está nessa obra. Vamos lá, vou começar agora, vou passar a leitura. A intitulei Comunicação, Vanguardas e Arte Contemporânea e Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, Henrique Villamatas. Nas primeiras páginas de Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, de Henrique Villamatas, o narrador detalha as circunstâncias excêntricas em que recebeu o convite para participar da 13ª edição da Documenta, mostra de arte que acontece a cada 5 anos na cidade de Cassel, na Alemanha, desde a década de 50 do século passado. Por mais que aceite a proposta, o convidado não esconde certo embaraço com as condições impostas pela curadoria. Colocar-se, durante 3 semanas, à mesa de um restaurante chinês da periferia da cidade e lá permanecer escrevendo durante todas as manhãs. Considera, porém, a importância de Cassel no imaginário de sua geração e os ganhos que a viagem poderia lhe proporcionar, estabelecendo as linhas gerais em que se desenvolverá o restante do livro, que podem ser sintetizadas nas 2 passagens a seguir. De fato, citando agora, né? De fato, Cassel era um grande mito dos meus anos de juventude, um mito não destruído. Era o mito de minha geração e também, se eu não estava enganado, das gerações que se seguiram a minha, pois a cada 5 anos concentravam-se ali obras de ruptura. Por trás da lenda de Cassel estava o mito das vanguardas. A segunda citação é a seguinte: começava a fazer sentido a abertura da minha escrita em direção a outras artes diferentes da literatura. Em outras palavras, tinha deixado de ficar obcecado apenas pela matéria literária e tinha aberto o jogo para outras disciplinas. Ir a Cassel significava encontrar com a dádiva de um novo mundo. Talvez encontrasse ali outras ideias que não as de sempre e talvez pudesse alcançar, se tivesse a paciência de um espreitador, uma visão aproximada da situação da arte contemporânea no início do século XXI. Tinha curiosidade, além do mais, de ver se havia muita diferença entre a vanguarda literária do momento, de existência duvidosa, e a vanguarda da arte, que se reunia a cada 5 anos na Documenta. No terreno literário, o vanguardismo tinha perdido peso, para não dizer que provavelmente tinha sido extinto, ainda que restassem alguns projetos poéticos interessantes. Porém, será que acontecia o mesmo no mundo das artes, onde a cada 5 anos, em Cassel, se celebrava a grande feira antimercantil da inovação? Sedução, muitas vezes nostálgica, pelas ideias de inovação, ruptura e, consequentemente, de vanguarda. Alguma incompreensão, mas uma abertura bem disposta, indagadora, um fascínio notável pela arte contemporânea. Vontade de radiografar a dinâmica atual de outras artes que não a literatura, pelas quais se demonstra inequívoco interesse. Esses podem ser apontados como os eixos centrais de Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, e vale destacar que tais aspectos certamente não são estranhos à obra pregressa do autor catalão, havendo nela antecedentes facilmente identificáveis. Para ficarmos em alguns exemplos,
Kelvin Falcão Klein, numa dissertação de mestrado, sublinha a centralidade na delimitação dos contornos da poética vilamatiana dos livros História Abreviada da Literatura Portátil, da década de 80, de 85, e Paris Não Tem Fim, de 2003, que abordam respectivamente as vanguardas artísticas europeias dos anos 20 e as vanguardas teóricas francesas dos anos 70. O conto Por que Ela Não Pediu Isso, do livro Exploradores do Abismo, de 2007, ficcionaliza a relação de Vila Matas com a multiartista francesa Sophie Calle. A também multiartista francesa Dominique Gonzalez Foerster tem a obra comentada brevemente em Dublinesca, em cujo enredo é utilizado como personagem. Um artista como Marcel Duchamp, seguidamente reivindicado como referência herói intelectual neste Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, é personagem central do já referido História Abreviada da Literatura Portátil. Parece-nos digno de interesse, portanto, o rastreamento dessas linhas de força da ficção de Henrique Villa-Matas, tendo como ponto de partida o livro Não Há Lugar para a Lógica em Cassel. A maneira de declaração de princípios, mencionemos nosso entendimento de que a obra de Villa-Matas é meta-literária e muitas vezes autoficcional, orientada pela vontade de borrar as fronteiras entre o discurso ficcional e os registros ensaístico, memorialístico, historiográfico, é afinada com muitos dos procedimentos adotados pela arte contemporânea. A problematização das noções de realidade, representação, verdade, ficcionalidade, vida e arte coloca o texto villamatiano, por assim dizer, na vizinhança de mostras de arte como a documento. Proximidade que talvez tenha encontrado sua manifestação mais explícita e consumação natural na reportagem romanceada sobre a visita a Cassel. Reportagem romanceada é a expressão do próprio narrador ao longo da obra. Agora é a segunda parte. Tomamos como primeiro ponto de discussão, portanto, a centralidade que as noções de ruptura e inovação, e por extensão a ideia de vanguarda em arte, ganham no livro Análise. Se, como já apontamos, a reflexão sobre as vanguardas tem lugar na obra de Villa-Matas pelo menos desde a década de 80, e acreditamos, tem sido responsável por alguns dos melhores momentos da obra do autor desde então, o contato com as proposições de uma das mais importantes mostras de arte contemporânea do mundo parece tê-lo obrigado a revisitar o tema, encarado aqui com a radicalidade do seminal História Abreviada da Literatura Portátil. Ora para colocá-la em questão, ora para reafirmá-la, o que se evoca ao longo do livro é uma larga linhagem moderna, que se organiza em torno da ideia de ruptura. O professor Roberto Assis de Souza assim a define. Citação também de uma obra de... o título agora me escapa, é uma ideia moderna de literatura, eu acho, né? Tomamos a palavra moderno como atributo de certa concepção de literatura que rompe com a noção clássica das letras, bem como com suas reciclagens medievais e neoclássicas. Nesse sentido, a ideia moderna de literatura desponta já na primeira metade do século XVIII, no âmbito do iluminismo, com prelúdios datáveis de fins do século XVII, configurados na querela dos antigos e modernos, desenvolvendo e firmando-se no século XIX, no embalo do romantismo e seus desdobramentos, para alcançar, enfim, as primeiras décadas do século XX, quando então, radicalizada, parece atingir o seu termo ao suscitar as experiências das vanguardas, confluentes na noção de modernismo. Bem mais do que fenômeno do século XX, portanto, agora já, enfim, seria a citação, né? Bem mais do que fenômeno do século XX, portanto, a ideia de ruptura é absolutamente constitutiva do que passamos a entender como literatura e, por extensão, arte moderna, chegando mesmo a lhe dar o tom. O paradigma clássico da arte como imitação de modelos dados, consequentemente passível de aprendizagem por meio do desenvolvimento de habilidade e técnicas objetivas, dá lugar ao culto do novo, do original, em processo que antecede o romantismo, mas com ele se firma e se assenta, e cujo paroxismo se dá nos movimentos vanguardistas de princípios do século XX. É nesse contexto que o substantivo modernismo, derivado do adjetivo moderno, passa então a designar um movimento no terreno das artes, vocacionado para o experimentalismo e para a ruptura com padrões taxados de acadêmicos ou tradicionais. Conhecedor da centralidade desempenhada pelo movimento romântico nesse longo processo histórico,
Em determinado momento, ele se diz absorto na invenção da vanguarda por uns quantos alemães de um século já bastante remoto. O narrador, de Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, autoanalisa sua postura com relação à arte, assim como analisa a concepção de arte que anima a documenta, à luz dessa já extensa tradição de ruptura. Por exemplo, diante de uma obra que lhe encanta, a obra Antilde, de Pierre Ruy, ele se pergunta se, afinal de contas, a vanguarda, no fundo, não foi sempre uma necessidade de fazer tábula rasa de tudo e voltar à opacidade das origens. Diz à frente, fazendo um balanço de seus primeiros dias em Cassel, que alguns de nós, os artistas, passávamos a vida toda querendo ser vanguardistas, pois era a nossa forma de acreditar que no mundo, ou talvez além dele, além do pobre mundo, poderia haver algo nunca antes visto. É preciso registrar, porém, que a abordagem do tema, nesse livro, não é destituída de desconfiança, hesitação e ironia, elementos decisivos na conformação do tom peculiar do livro. Além de questionar a pertinência da ênfase na ideia de inovação em arte, em diversos momentos o narrador demonstra notável perplexidade diante de obras da exposição que lhe parecem inusitadas ou até mesmo despropositadas. Essa sensação é matizada progressivamente após o contato mais detido com a documento em geral e com algumas obras em particular, e revertida definitivamente com a adoção da postura afirmativa, quase celebratória, que encerra o livro. Sem desconsiderar, inclusive, a bem pronunciada dimensão humorística do texto e análise, fundada acima de tudo na emulação paródica de certos preconceitos largamente difundidos com relação a obras como as vistas em Cassel, muito da referida hesitação se funda em dilemas enfrentados pela arte moderna em suas feições contemporâneas, o que nos obriga a um desvio de rota para abarcar o outro tópico sugerido pelo título de nossa comunicação. E aqui contaremos especialmente com o auxílio do ensaio Frutos Estranhos sobre a inespecificidade da estética contemporânea, da professora Florência Garanhuns. Bem, agora passo a última parte da comunicação, acho que é a mais breve de todas. Em tal ensaio, Florência Garanhuns elenca uma série de objetos culturais, de romances e poemas mais ou menos convencionais, a instalações, o que chama de textos, instalações, que julga detentores de características definidoras da estética contemporânea. Ao destacar neles a radicalização do vínculo arte e vida, a expansão e o consequente desmoronamento dos limites entre disciplinas artísticas e o questionamento da ideia de especificidade de suas respectivas linguagens, a autora sugere estar se desenhando um horizonte adisciplinar para a crítica e para a arte contemporâneas, utilizando para dar conta desse universo conceitos como desenquadramento, inespecificidade, não pertencimento, campo expansivo. Parece-nos que esse estado de coisas pode certamente ser apontado como pano de fundo que enquadra mostras de arte como a documenta. Em dado momento, por exemplo, faz-se referência a uma entrevista em que a espanhola Chus Martínez, uma de suas curadoras, diz que a documenta não é uma exposição comum, pois não é apenas contemplável, também pode ser vivida. Em passagem anterior, ao avaliar o convite que lhe foi feito, o narrador de Não Há Lugar para a Lógica em Cassel é informado de que justamente a ideia de deslocamento é central para a curadoria da edição de 2012 da exposição, que pretendia tirar os artistas de seus domicílios cerebrais de sempre. As reflexões de Florência Garanhuns nos interessam aqui, portanto, em dois níveis. Em primeiro lugar, elas nos ajudam a pensar a natureza das obras expostas no documento, obras que servem como ponto de partida para as reflexões do narrador do livro. Em muitas delas se reconhecem as práticas que Florência afirma serem definidoras da estética contemporânea, como a expansividade dos meios e suportes, que vem desmantelando pouco a pouco a ideia de linguagens artísticas específicas. Ganha força nesse cenário a figura do artista multimídia, aquele que se move de uma disciplina a outra e as combina numa mesma prática, além do artista que pode passar de uma disciplina a outra em práticas diversas, como poetas que são artistas visuais ou escritores que realizam performances e instalações. Lembremos que é conhecida a colaboração de Vila Matas com Sophie Calle e Dominique Gonzalez Foster,
que em nossas considerações iniciais chamamos justamente de multiartistas. Ambas são citadas diretamente em Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, e ao contato com elas é atribuída a função iniciadora de abertura das portas para outras disciplinas artísticas. Em segundo lugar, as ideias de inespecificidade e não pertencimento também são mobilizadas por Florência para pensar como, no interior de uma dada linguagem ou suporte artístico, tem se manifestado o questionamento da ideia de especificidade. A ensaísta acredita que a literatura vem expandindo seu meio ou suporte para incorporar, de forma crescente, fotos, imagens e outros materiais, mas também o tem feito explorando os pontos de conexão e fuga entre diversos discursos literários, como as memórias, o documental e o ensaio, entre outros. Para a autora, ainda se somam esses procedimentos recursos como estabelecimento de certa continuidade entre poesia e prosa, como registros indiferenciados, o esvaziamento da categoria de personagem e a desestruturação da forma romance. Dessa forma, se muitos desses traços são encontráveis no texto vilamatiano, não nos parece absurdo sugerir, como palavras finais, e uma vez mais recuperando a afirmação que fizemos em nossas considerações iniciais, que a obra de Vila Matas, de maneira geral, e o livro em questão, Cassel Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, específica e especialmente, podem ser pensados a partir desse universo de questões. Não, eu vou falar primeiro, depois a gente dá o Mas depois deixar ele aberto. Vai lá, stop. Tá. Aí depois a gente apaga ele. Depois a gente Tá. Então, eu sou Suzana, o trabalho que vou apresentar aqui é um recorte bem pequeno do que eu estou desenvolvendo no mestrado aqui na PUC. Eu escrevi para me garantir, mas eu vou falar que eu prefiro. Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele é um desdobramento de um trabalho anterior, que começou antes, que é um filme documental, que eu vou mostrar depois um trecho, mas que o filme não é o objeto da minha pesquisa propriamente. O que eu estou fazendo, eu estou construindo um texto de ficção, com as falas dos moradores de Morro da Garça, que é um lugar no sertão de Minas, é um lugar que tem 3.000 habitantes, e Morro da Garça é o lugar central da região em que se passa a história do Guimarães Rosa, o Recado do Morro. Então eu estou construindo o texto com as falas dessas pessoas de lá, extraídas desse filme documental. Eu fui para lá no final de 2012. Então estou retirando do filme as falas dos moradores, e o texto tem ainda, numa proporção menor, uns trechos do conto, do Recado do Morro, e uns trechos escritos por mim, e sem que isso esteja sinalizado no texto. Então o texto é predominantemente feito com as falas deles, e tem também trechos do conto e trechos escritos por mim, misturados. Então, na minha pesquisa, eu estou ao mesmo tempo construindo, e a construção e a investigação do objeto são, sei lá, duas faces da mesma moeda. Então, a dissertação está sendo uma leitura desse texto que eu mesma estou construindo. Então, uma coisa curiosa é que o meu trabalho está com esse título, Tudo Significa as Coisas, que é uma fala, um trecho de uma fala de um personagem do filme, que por enquanto é o que está dando título, está dando nome a esse texto, mas que não seria o título definitivo da minha dissertação, que eu ainda não sei qual é. Então eu ando meio procurando um nome para a minha dissertação, e há pouco tempo eu entrei com outro projeto de pesquisa. Eu entrei com um projeto que se chamava eu queria pesquisar a poesia do Ali Salomão, e o nome da pesquisa do trabalho seria Câmara de Ecos, as ressonâncias entre, que é o nome de um poema do Ali, as ressonâncias entre o lido, o vivido e o escrito. E outro dia eu me dei conta que esse nome, se não todo, mas pelo menos em parte, ele serviria para esse outro trabalho que não tem nada a ver com o projeto com o qual eu entrei. Extraordinariamente comum,
teve aparente princípio e fim, para dizer com rigor: desde ali, iam serra acima, solene sol, em cima daquele morro moreno, eu vi o morto gemer, eu vi o morto gemer, ai, moreno, meu corpo todo tremer, ai, ai. eu vou editar, né?